desenhos estranhos na parede da cela, e ao chegar em casa, ele rapidamente identifica um dos desenhos como sendo de uma praia na Califórnia. Assim que os policiais chegam no lugar para investigar, encontram diversos corpos das vítimas de Cletus, conseguindo assim provas o suficiente para condená-lo à injeção letal. Com isso, Ed consegue finalmente voltar a ter sucesso como repórter, mas ao descobrir que Anne vai se casar com Dan, ele começa a se sentir extremamente vazio e triste, tentando até mesmo tirar sua própria vida com a moto. Se sentindo um pouco melhor na manhã seguinte, Ed recebe pelos correios uma carta de Cletus, o convidando para uma última conversa antes de sua execução. E mesmo ainda meio abalado, o repórter decide ir para quem sabe conseguir uma confissão ou um pouco da história do homem. Ao chegar ao presídio, Ed começa a ter uma conversa completamente maluca com o demente, que logo começa a ofendê-lo. Porém, Venom fica totalmente furioso com Cletus e o ataca, o jogando de um lado para o outro dentro da cela. Cassidy então pega a mão de Ed e morde com toda a sua força, arrancando assim um pedaço de Venom, que o prisioneiro engole como um verdadeiro aperitivo alienígena. Sem desconfiar que Cassidy ingeriu uma parte do Venom, Ed vai para casa e começa a discutir com o simbionte por ter saído de controle e desperdiçar a última chance de conseguir uma confissão do criminoso. Porém, o bate-boca rapidamente se torna uma verdadeira briga com Venom, quebrando o nariz do repórter com uma cabeçada e o sufocando logo em seguida. Ed então revida batendo na cabeça do simbionte com um capacete, o que acaba quebrando seus dentes. Depois de destruir completamente a casa, Venom decide ir embora e abandonar Ed. Mas antes de sair, ele possui o corpo de um morador de rua e esmaga completamente a moto do repórter. Depois de sair do apartamento, Venom vai parar no meio de uma festa fantasia onde acaba fazendo o maior sucesso devido à sua aparência e vira uma verdadeira atração, com direito a discurso motivacional e tudo. Ao mesmo tempo, no presídio, Cletus é amarrado a uma maca e pouco a pouco a injeção letal é aplicada no seu corpo. Porém, as substâncias químicas começam a reagir com as células de Venom que ele ingeriu, e por causa disso o criminoso acaba se transformando no Carnificina, um simbionte extremamente poderoso. Dentro do presídio, o novo alienígena começa a espalhar o caos, libertando os prisioneiros e causando uma verdadeira carnificina, tirando a vida de todos os agentes penitenciários com seus novos poderes, conseguindo assim sua tão sonhada fuga. No seu apartamento, Ed vê no noticiário sobre a fuga de Cletus e já sabendo que o criminoso irá atrás dele, ele começa a ouvir as gravações que fez na sua última conversa para tentar prever o próximo movimento do lunático. E enquanto está vendo os rascunhos que Venom fez dos desenhos na parede da cela, Ed vê que ele desenhou o orfanato St. Estes, um lugar que funcionava quase que como um sanatório para crianças. Então, galera, mas qual o vínculo do vilão com esse lugar? Bem, depois de tirar a vida de sua avó e sua mãe quando era pequeno, Cassidy foi parar no orfanato e conheceu uma garota chamada Frances Barrison, uma pequena neta humana que tem suas cordas vocais tão poderosas que é capaz de destruir a audição com um simples grito. Cletus e Frances rapidamente se apaixonaram e desenvolveram um relacionamento amoroso com o passar dos anos, até que ela foi transferida para um instituto psiquiátrico para mutantes, conhecido como Ravencroft, e Cassidy fugiu para cometer seus crimes, construindo assim sua fama como sociopata. Em St. Estes, Ed começa a explorar o local, que hoje está completamente abandonado, até que encontra entalhado numa árvore um coração com CK mais FB, as iniciais de Cletus e Frances. Com essa descoberta, Ed imediatamente liga para o detetive Mulligan, o policial responsável pela caçada ao Cassidy, e também o homem que tirou a visão do olho esquerdo de Frances. Conhecendo bem o caso dos dois, Mulligan imediatamente presume que Cletus está indo resgatar sua amada. Finalmente livre pelas ruas, Cassidy furta um carro conversível e o utiliza para ir até uma loja de conveniência, onde ele espanca o caixa para poder usar as habilidades do Carnificina para invadir o sistema da polícia, conseguindo assim descobrir que Frances está presa no Instituto Ravencroft. No sanatório, a diretora do lugar vem para avisar a vilã sobre a fuga de Cletus e a provoca dizendo que ele nunca irá conseguir tirá-la dali. Porém, assim que ela termina a provocação, Cassidy aparece já dentro da cela e usa os poderes de Carnificina para estrangular a mulher e destruir o cubo onde Frances está presa, finalmente libertando sua amada depois de tantos anos. Carnificina então os leva até o carro e destrói as viaturas que estão os perseguindo. Tentando ajudar, Frances utiliza seus poderes para tentar derrubar o helicóptero, porém ela dispara ondas sonoras tão fortes que quase tiram a vida de simbionte, que furioso diz que se Frances gritar mais uma vez, ele irá eliminá-la. Após escaparem, Cletus e Frances começam a planejar seu casamento e cada um deles escolhe o presente que quer
para a cerimônia. A vilã escolhe Mulligan por ter tirado sua vida, Cassidy escolhe Ed por ser o responsável pela sua condenação, e Carnificina escolhe Venom pois quer ser o único simbionte do planeta. Depois do que aconteceu no Instituto Ravencroft, Mulligan intima Ed a ir até a delegacia e após realizar diversas acusações, o policial conta para ele sobre um monstro que está com Cletus, fazendo o repórter imediatamente entender que Cassidy agora também tem um simbionte. Com essa informação, Ed conta para Anne sobre Cletus e pede para que ela procure pelo Venom, pois somente ela poderá derrotar o Carnificina. Mas acontece que o alienígena, que agora está no corpo de uma dona de loja de conveniência, ainda está bastante chateado com Ed e se recusa a ajudá-lo. Anne então usa seu poder de persuasão para massagear o ego do simbionte e consegue convencê-lo a entrar no corpo dela e juntos irem até Ed. Ao chegar à delegacia, Venom entra em ação e resgata o repórter deixando um rombo na parede. Porém, antes de voltar a se fundir com ele, o alienígena obriga Ed a se desculpar para enfim fazerem as pazes. Já sabendo do que Cassidy é capaz, Ed pede para que Dan e Anne arrumem suas coisas e saiam da cidade o mais rápido possível, enquanto ele tenta localizar o vilão. Porém, o casal nem tem tempo de tentar fugir enquanto Dan está carregando as coisas. Francis chega atrás dele e consegue nocauteá-lo com extrema facilidade. Entrando no apartamento e capturando Anne logo em seguida, mas antes de ir embora, ele entrega o convite de casamento pro médico e ordena que ele dê a Venom. Assim que Francis vai embora, Dan imediatamente liga para Ed e conta para ele que levaram Anne, além de passar o endereço que estava no convite. Do outro lado da cidade, Mulligan está dirigindo pelas ruas até que encontra Cletus e decide tentar prendê-lo sozinho, uma ideia nem um pouco inteligente. Carnificina então usa suas habilidades mutantes e consegue capturar o policial. Ao chegar no local da cerimônia, que é uma catedral ainda em reforma, Venom e Carnificina começam a avançar um contra o outro, porém Francis decide se meter na luta, dando um grito supersônico que causa uma dor extrema nos simbiontes. Carnificina então acerta um mega tapão supremo nela e ordena que ela pare de gritar, mas Cassidy fica enfurecido com o simbionte por ter agredido a mulher e tenta se soltar, porém o alienígena o puxa de volta para dentro dele. Sem mais obstáculos, Venom parte para cima do seu inimigo e consegue derrubá-lo no chão com um golpe de luta livre, mas Carnificina rapidamente se levanta, parecendo a garota do exorcista descendo da escada e prende Venom contra a parede utilizando alguns dardos. Com seu inimigo preso, Carnificina pega Francis, que está prestes a tirar a vida de Mulligan, e ordena que ela use seus poderes para matar Venom, mas enquanto eles estão discutindo, o policial consegue correr e utiliza o elevador para ir pro topo da construção pedir reforços. No entanto, é seguido por Francis, que enfia uma ferramenta em suas costas e começa a esmagar seu olho para tirar a sua visão, assim como ele fez com ela. Após isso, Francis amarra uma corrente no pescoço de Mulligan e acerta uma voadora no peito do policial, que desmaia sem ar, ao cair contra algumas barras de aço. No andar de baixo, Carnificina pega o padre com seus tentáculos e devora a cabeça do coitado, o que o deixa maior e mais forte, como se tivesse comido um cogumelo do Mario. Porém, Venom consegue afastar o vilão, e Dan, que acabou de chegar no lugar, aproveita a oportunidade para incendiar o alienígena com gasolina e um maçarico, mas isso serviu apenas para fazê-lo virar o alvo do vilão. Carnificina então vai até o médico e o segura com seus tentáculos enquanto se prepara para descabeçá-lo, porém Venom consegue se livrar dos dardos e segura o simbionte pelo pescoço, o impedindo de comer a cabeça do doutor. Nesse momento, o sino da igreja começa a soar e a vibração da onda faz os dois alienígenas perderem sua força momentaneamente, deixando Ed e Cletus numa luta mano a mano. Como é um psicopata insano, Cassidy leva vantagem na luta corporal e após acertar um chute na cara do repórter, ele faz cosplay de Capitão Nascimento e utiliza um saco plástico para asfixiar Ed. Mas nesse momento o sino para de tocar e Venom pode finalmente voltar a lutar, jogando Carnificina para longe. Depois de mais alguns momentos de luta, o vilão acaba acertando um golpe crítico em Venom, que volta para dentro do corpo de Ed. Cletus então pega uma marreta e utiliza a ferramenta para acertar diversos golpes no repórter, quebrando seus joelhos. Antes de finalizar a luta, Carnificina pega a Anne, que está amordaçada, e decide eliminá-la da frente de Ed, mas Francis reprova a atitude e pede para Cletus não fazer isso. O simbionte então usa seus tentáculos para calar a boca da mulher e diz que irá eliminá-la também, mas Cassidy se recusa a fazer isso e tenta se separar do Carnificina. Estirado no chão, Venom vê toda a cena e percebe que eles não são compatíveis e que por isso é mais fácil separá-los. Ele então se levanta e vai até o
ao topo da igreja, onde enfia uma estaca de aço na cabeça do simbionte, porém não é muito efetivo. Com Annie prestes a cair, Venom usa suas últimas forças para salvar a mulher, enquanto o vilão usa seus tentáculos para perfurar seu coração. Como última alternativa, Venom arremessa Francis do topo da igreja, que começa a desmoronar. Enquanto está caindo, a mulher grita mais alto do que nunca, o que acaba separando os humanos dos seus simbiontes durante a queda. Venom então faz uma ponte entre os corpos de Dan e Annie, e consegue chegar no chão antes de Ed, amortecendo a sua queda, já que Ed não tem a mesma sorte, e tem seus ossos totalmente fraturados com o impacto. No chão, Carnificina, na sua forma original, começa a rastejar até Cletus, porém Venom rapidamente pisa no simbionte e o devora de uma vez só. Não quero nem imaginar o gosto desse treco. Nos seus momentos finais, Cassidy começa a fazer seu discurso de psicopata, porém Venom não tem a menor paciência e devora a cabeça do demente enquanto ele ainda está falando, o adicionando à sua lista de descabeçados. Por fim, como estão sendo procurados pela polícia, Ed e Venom decidem se refugiar no meio de uma ilha deserta até a poeira baixar.